clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade.
para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer.
para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz
nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Uma ótima noite para todos aqueles que estão aí nos acompanhando. Queremos nos apresentar. Estou aqui agora no estúdio com as minhas queridas e amadas irmãs, Rode, Grace, Benacu, eu, Fernanda, Clavígio. Estamos aqui diante de vocês, pedindo para que vocês peguem e que vocês compartilhem o link para que mais pessoas venham a ser edificadas conosco. E passo agora a direção para a Rode. Glória a Deus. Estamos mais uma vez no programa da Superintendência da Juventude. O nosso presidente do ministério é pastor Humberto Schmidt Vieira, o diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto, e o superintendente da juventude do ministério é pastor Adriano Licidônio. E como líder, como somos da sede, nosso líder da sede internacional é presbítero Bruno Beltrame. A nossa igreja está localizada na Avenida Farrapos, 312. Com a continuidade, a irmã Fernanda Clavígio.
Então, irmãos, se vocês puderem compartilhar, sejam usados por Deus. Quem Deus tocar no coração de vocês para que vocês compartilhem, para que mais pessoas sejam edificadas conosco nesta noite. Saímos agora de um culto abençoado, cheio da presença de Deus, e queremos compartilhar um pouco daquilo que nós temos recebendo já do Senhor e acrescentar mais na nossa fé, na nossa estrutura. E cremos no poder do Senhor. Reconhecemos que nada somos, mas que Ele, em nós, Ele é grande. Glória a Deus. Irmãos, o nosso tema está em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, nós vamos falar sobre Jesus, sobre o verdadeiro alicerce, o fundamento real, aquilo que nos sustenta. O quanto Deus tem falado e tem feito, e como isso acaba um caminho para que nós venhamos a reconhecer. A irmã Grace, se quiser falar um pouquinho. Sim, a gente quer abordar um pouquinho sobre o porquê do tema. Porque a gente procura em cada programa, eu vejo que a juventude procura se focar no tema para poder canalizar o programa. E esse foi o tema que Deus botou no nosso coração. Por que o tema Jesus, o fundamento? A gente vai, no decorrer desse programa, a gente vai conversar sobre exemplos de pessoas que colocaram o fundamento, a vida deles baseada no fundamento que é Jesus. Nós vamos conhecer pessoas, homens de Deus, que não conheciam a Jesus antes, e a partir do momento que eles construíram a vida deles sobre o fundamento que é Jesus, a vida deles mudou completamente. Então, esse tema vai trazer alguma coisa a mais, eu creio, porque quando a gente estava conversando sobre o tema, muita coisa, a gente aprendeu tanta coisa que se Deus quiser, a gente vai conseguir expor aqui no programa. E se você tiver uma pergunta, alguma participação para nos ajudar a desenvolver esse tema, se sinta à vontade, é botar no chat que a gente vai ler. Então, irmãos, levando em consideração que Jesus, ele é o nosso firme fundamento. O versículo 10, ele fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. O outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Nós construímos a nossa história em Jesus Cristo. Nós precisamos, para isso, reconhecer primeiramente Ele como fundamento de nossas vidas. E Deus, ele tem seus meios de fazer com que pessoas elas sejam direcionadas a isso. E nós vamos começar a falar um pouquinho de Paulo. A primeira pessoa que a gente pensou sobre o apóstolo Paulo, porque a partir da vida dele nós aprendemos tanta coisa. Eu gostaria de começar pelo fato que Paulo, a gente não vai precisar ler os versículos aqui, porque a história de Paulo muitos de nós conhecemos. Paulo era um fariseu, um devoto à lei de Moisés. Ele andava perseguindo os cristãos, ele andava matando os que adoravam a nova, que eles chamavam de nova doutrina, que era seguir a Jesus. Ele fazia isso com zelo, ele achava que fazia isso para Deus. Até que a partir daquele momento, mudou tudo na vida de Paulo. Paulo chegou a encontrar Jesus. Na verdade, Jesus se revelou a ele no caminho de Damasco. A partir dali,
eu vejo que Deus fez uma coisa bem diferente para que Paulo possa entender o que ele ia fazer daquele momento para frente. Paulo conheceu a Jesus e Deus permitiu que ele ficasse cego por 3 dias. E nesses 3 dias, Paulo aproveitou para orar e jejuar e se colocar na presença de Deus. Naquele momento, nós entendemos que naquele momento Paulo colocou a vida dele no fundamento que era Jesus. Ele começou a botar as bases da casa, o fundamento já estava posto, Jesus já estava lá. Agora Paulo começou a construir a nova vida dele aos poucos nesse fundamento que é Jesus. Glória a Deus. A gente pode ver que na vida do Paulo tinha 2 fases. Aquela fase de religioso, que o Paulo ele era fariseu, então ele conhecia a lei de Abraão, ele conhecia os antepassados, ele conhecia a história do povo de Israel. E o Paulo, ele fazia as coisas achando que ele estava fazendo a coisa certa, né? Só que ele não conhecia, ele não tinha contato com Jesus, mas com a palavra. Mas o momento, a outra fase é quando Jesus se revelou a Paulo. A gente vê para ter esse firme fundamento que é Jesus, Jesus precisa se revelar a nós. E a partir dali, o Paulo começou a tomar decisões. Por exemplo, Deus não obrigou ele a pegar esses 3 dias para jejuar, para orar, para buscar, para tentar entender quem é essa pessoa que se revelou a ele. E a gente vê que a partir do momento que aceitamos a Jesus, a partir do momento que Jesus se revela a nós, depois disso a gente toma decisões para dar cada passo, para continuar a estruturar, a construir essa estrutura espiritual, ou para continuar a ter essa vida com Jesus. Que coisa. E falando de estrutura, o que a gente pode entender de estrutura? Uma definição assim secular da estrutura que eu posso dar é alguma armação, uma sustentação de alguma coisa. Para uma casa, por exemplo, uma coisa ter uma estrutura boa, ela precisa ser posta em algum fundamento que é durável, que é um fundamento equilibrado, sólido. Então, nada pode ter uma estrutura na base de alguma coisa que vai estragar daqui a pouco, alguma coisa que não está firme no solo. Mateus Exatamente. 7:24. Mateus 7. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, irmãs, com base em Paulo, Deus, Jesus, ele teve que cegar ele, para que ele viesse a reconhecer o poder, para que ele pudesse vir entender a grandeza de Jesus e contra quem ele estava combatendo, porque ele estava combatendo contra Jesus, Sim. achando que estava fazendo isso em nome de Deus. E Deus teve que se mostrar de uma maneira diferente para um conhecedor da letra, para um conhecedor da lei. Por quê? Porque a gente é algo do ser humano. Nós temos, talvez, é da nossa, eu acho que é da nossa natureza achar que a gente tem domínio sobre algo que a gente sabe. E quando a gente domina muito algo, é difícil alguém vir e falar que não é aquilo. Certo, não está aí. Então, como ele tinha um grande conhecimento na letra, nas leis, ele se achava maior do É um que tipo Jesus. de soberba, né? Sim. Como a gente falou na IBD hoje, a soberba, que a pessoa está soberba por aquilo em que ele tem qualidades.
ele via que ele estava devoto, ele conhecia todas as escrituras, e ele tentava aplicar as escrituras, perdão. Então, para ele, era muito obediente à lei, fazendo aquilo. Para ele, estava certo. E Jesus teve que deixar ele sem estrutura nenhuma para reconhecer Nossa, que ele é o Sim. único e firme fundamento. E a gente vê a palavra de Deus nos diz em Mateus 7, que tu leu, sobre 2 alicerces. Então, não é, tipo, tem pessoas que têm a sua base, a sua estrutura em alguma e coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, o Paulo, ele conhecia não que a lei de Moisés não era verdadeira. Era verdadeira, só que não é nesse sentido. Por quê? Porque para poder entender a lei de Moisés, ele tinha que conhecer Deus. Porque não adianta a gente ler a palavra de Deus, porque com o nosso entendimento a gente vai achar que é uma coisa, às vezes Deus quer falar uma outra coisa. Isso, e o diabo usa esse engano na vida do Paulo, fazendo ele achar que ele estava certo, ele estava lutando por uma causa justa, ele estava tentando eliminar aqueles inimigos da lei. Só que não era. E ele foi enganado pelo diabo, pela própria soberba, porque o alicerce dele não estava em Jesus. E os discípulos que estavam morrendo, que estavam morrendo por causa do Paulo, eles tinham o alicerce em Jesus. Então a gente vê a diferença entre o Paulo e esses discípulos. Que depois que Deus fechou os olhos humanos do Paulo, porque os olhos, eu entendo que era um inverso. Deus teve que fechar os olhos humanos do Paulo, os olhos físicos, para que os olhos espirituais viessem a abrir. Porque quando os olhos físicos estavam abertos, os olhos espirituais do Paulo estavam fechados. Ele estava cego espiritualmente. E fisicamente ele estava vendo as coisas. Mas só que Deus não queria que ele visse as coisas do jeito dele, da maneira dele. Deus queria que ele visse as coisas do jeito dele, Deus. De Deus. Então Deus teve que cegar o Paulo para Paulo perder esse chão, perder esse firme fundamento que ele tinha, que ele achava que ele tinha. E quando ele ficou cego, quando ele começou a depender de pessoas, ele viu que ele não era nada. Enquanto a gente se encontra nesse estado, quando a nossa natureza, a gente vê que a gente perde o chão, a gente perde a estrutura, a gente vê que eu não sou nada. Então eu tenho que reconhecer que tem alguém, que tem algo que é maior do que eu. Que eu preciso aprender. Exatamente. Quando ele se tornou cego, ele ouviu mais Deus. Ele começou a jejuar, a orar, e Deus começou a se revelar a ele. Antes do Ananias chegar até ele, mas Deus começou a se revelar. Deus começou a preparar o coração do Paulo para poder receber aquilo que Deus queria que ele recebesse. Para que ele pudesse, a partir dali, depois de reconhecer Jesus como firme fundamento, para que ele viesse a partir dali, construir a sua vida realmente em Cristo, né? Começar do zero. Esquecer aquele Saulo. Até que mudou o nome dele, dali para frente ele virou o Paulo. Aquela vida antiga, Deus queria apagar isso para começar a ter um novo início com Paulo. Glória a Deus. E a gente vê que é muito importante a irmã Grace abordou um ponto muito importante, que eu vejo que o nosso nome traz uma identidade. E muitas vezes na Bíblia Deus teve que mudar nomes para que a identidade dessa pessoa fosse mudada. O Abraão, o Jacó, o Paulo, eles tiveram o nome mudado, porque Deus queria que eles perderam esse velho eu, essa velha natureza, por ter contato com aquilo que Deus tinha para eles. Porque se o Saulo se chamava Saulo, eu não sei se ele ia achar aí, talvez ele ia ter ainda eu conheço o Saulo, o conhecedor da lei, aquele que tinha contato com o sumo sacerdote, ele conhecia. E quando Deus mudou esse nome, o Paulo que ele não conhecia, ele descobriu uma nova identidade em Deus. Essa mudança de nome trouxe uma nova identidade para o Paulo.
É A como a mesma coisa. ilustração daquelas duas casas sobre que nós falamos. Ele precisava abandonar aquela casa que estava construída sobre a areia, que ia ser destruída uma hora ou outra. E Deus precisou fazer o Paulo construir uma outra casa, uma nova casa em cima da rocha que era Jesus. E é isso que Paulo entendeu. E nós vemos a vida de Paulo, que é um dos grandes exemplos na Bíblia, até hoje, os grandes exemplos de nós que somos filhos de Deus, Sim. estamos nessa caminhada. Glória a Sensacional. Deus. Aleluia. Nós vemos também a vida dos apóstolos. Por que os apóstolos fizeram tudo o que eles fizeram na palavra de Deus? Então, o que eu penso, sabe? Um exemplo, lá em João, capítulo 1, Jesus, ele tá passando e aquelas pessoas, pela lei, eles estavam aguardando pelo Messias, né? Tanto que até hoje eles estão. Sim. E a partir daí, dessa busca, Filipe tem um encontro com Jesus e a partir dali ele pega e pensa assim, olha, eu preciso anunciar, né? E ele pega e sai, ele vai até Natanael e fala, olha, Natanael, achamos aquele a quem nós estamos esperando, a quem Moisés falou. E ele falou assim, ué, mas aonde, né? E ele falou assim, olha, Jesus de Nazaré. Ué, mas pode vir alguma coisa boa vir de Nazaré? E ele, ué, vem ver. E o vem e ver, vem e te encontra com ele. Vem e conhece ele. Olha pra ele, fala com ele. Tu tá aqui, mas se tu chegar ali até ele, tu vai ver o porquê que eu tô te falando. Que é aquele a quem a gente tá procurando. As pessoas, elas não entendem muitas vezes. E às vezes nos faltam palavras para descrever quem Jesus é. E por mais com que nós possamos falar assim, descrever, se elas não vierem, não se aproximarem. Tanto que quando Natanael chegou diante dele, Jesus pega e fala bem assim, olha, veja que és um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E daí ele fala bem assim, ué, me conheces? E ele fala assim, te vi enquanto tu estava lá, debaixo da figueira. Mais uma vez, Jesus se revelando a essa pessoa. E daí ele olha e pega e pensa, ué, creio que tu és o Messias. E ele fala assim, por causa disso, tu crês? Coisas muito maiores tu verás. Te digo que o céu se abrirá e tu verás anjos subindo e descendo diante do Filho de Deus. Imagina. Olha o encontro Então, que ele teve com Jesus. Ele pega e fala assim, ó, isso daí que tu tá vendo, isso daí que vocês estão olhando, que quando tu vem aqui, eu tô falando, isso não é nada comparado. Se tu for lá e ver, se tu realmente conhecer Jesus, se tu reconhecer ele como fundamento, ele te sustenta. E no caminhar com Jesus, a gente vai construindo. Ele não constrói nada pra gente, a gente constrói nele. Tanto ali no versículo 10, estava falando, que o fundamento é ele, mas é nós que construímos sobre ele, sobre o firme fundamento que é Jesus Cristo. E como é que nós estamos construindo a nossa caminhada com Jesus? Porque os discípulos, eles andavam com Jesus. Eles conheceram Jesus e eles começaram a andar diariamente com Jesus. Será que as pessoas que vêm na igreja, elas convidam Jesus para andar no dia a dia? Falam assim, Senhor, hoje eu acordei, anda comigo. Hoje eu vou trabalhar, trabalha comigo. Hoje eu tô entrando no ônibus, entra aqui no ônibus comigo, senta do meu lado, conversa comigo. Pensa nas palavras do Senhor, conversa com Ele. A oração é um firme pilar na nossa construção. Sim. E muitas vezes a gente não tem tempo, a gente reconhece que a gente não tem tempo, a gente trabalha, a gente tem N coisas para fazer no dia a dia. E será que a gente está fazendo como os discípulos? Porque os discípulos, gente, para terem aquela coragem, aquela ousadia, aquela falta de amor à vida, o que é que direcionava eles a isso? Era o amor. Era o amor por Jesus. Eles tinham construído Eles a vida construíram deles. um amor em Jesus. Eles andaram tanto com Jesus que no final daquilo ali eles não sabiam mais viver sem Ele. Depois que Jesus morreu,
o que negou Jesus voltou a fazer o que fazia antigamente. Olha o amor desse cara. Olha como Jesus ele é esplêndido, ele é maravilhoso. Ele vai de encontro a Pedro e mostra o que é o verdadeiro amor de Cristo. Tu me amas? Não, tu me amas? Até ali, Pedro achava que amava. Exatamente. Gente, vocês já imaginaram a gente decepcionar alguém que a gente ama muito? Alguém que só nos fez bem? Imagina quando Jesus morreu naquela cruz, ele ali ensanguentado, morto, sem vida. Não, ele não estava mais respirando. Imagina o jeito que ele não se sentiu ao negar. Eu neguei a única pessoa que me amou. A única pessoa que... Esse cara transformou a minha vida e na oportunidade que eu tive de honrar ele, eu peguei e... eu não honrei ele. Uhum. E quando Jesus vem de encontro a ele, ele fala assim, bah, é maior do que o meu erro. O amor dele é maior do que o meu erro. O amor dele é maior do que o meu pecado. Uhum. O amor dele transcende isso, excede isso. Eu creio que ele pensou, eu não vou perder oportunidade nenhuma mais de honrar o teu nome. A partir de agora, tu é o meu único e verdadeiro alicerce, meu único verdadeiro fundamento na minha vida. Agora eu vou edificar sobre ti. E é lindo a oportunidade que ele teve, né? Ele negou a Jesus 3 vezes, mas ele teve aquela oportunidade de começar de novo. Construir a vida dele assim sobre a rocha. E a partir daquele momento, mais uma vez, a vida de um homem mudada. Pedro, que não conseguia falar para quantas pessoas, ele era uma pessoa irada, ele era uma pessoa que agia no impulso. Esse Pedro vira um homem servo de Deus, um apóstolo, que se levantou, pregou diante de várias pessoas e 5.000 almas, mais de 5.000 almas se entregam a Jesus. Quem imaginou uma vez que o Pedro ia fazer isso? Talvez os colegas deles, apóstolos, iam olhar para ele. Quem é essa pessoa? Que eles não conheciam até então. Quem é essa pessoa? É porque ele mudou, ele parou de contar com as próprias forças, o que ele fazia até agora. Defendia Jesus com as mãos, queria discutir com a boca, queria fazer isso, aquilo com as próprias forças. Mas a partir daquele momento que ele começou a se fixar na rocha que Jesus passou a dirigir a vida dele passo a passo. E a gente vê na palavra de Deus tudo em que Deus usou Paulo. Imagina, né? Pedro, perdão. Pedro, ele pega e ele andava armado, né, gente? Sim. Tanto que ele cortou a orelha de Malco. E Jesus, quando ele corta, Jesus vai lá e pega e restitui, né? Uhum. Imagina, era como se Jesus estivesse falando assim, calma, não são armas físicas, são armas espirituais. Tu vai lutar, mas tu não vai lutar aqui no físico, é no espiritual. Jeito, não faz coisa, peraí. Presta atenção. Que a tremendo. gente vê também que na vida, o Pedro, quando ele tinha uma revelação, porque foi o discípulo que Deus revelou quem era Jesus. Quando Jesus perguntou, quem os homens dizem que eu sou? Eles falaram, os homens dizem que tu é profeta, tu é várias coisas. Só que quando Jesus parou e perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro foi aquele discípulo que Deus revelou. Ele falou, tu é Jesus, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, não é carne, nem sangue te revelou, mas o próprio Deus. A gente vê que mesmo com essa revelação que Pedro tinha, ele não tinha ainda um encontro verdadeiro, ele não experimentou esse amor de Jesus. A gente vê que mesmo com a revelação, por que quando Jesus falou para ele, Pedro, tu me amas? Ele respondeu, sim, 3 vezes, tu sabe que eu te amo. Porque ele contava ainda com as forças dele. Ele achava que, eu caminhei com Jesus durante 2 anos e eu tenho capacidade, eu tenho força.
Só que Jesus não era o centro da vida do Pedro até nesse momento. Por quê? Porque muitas vezes a Bíblia mostra como Pedro tentou resolver as coisas com a própria força, que nem corta os ouvidos, as orelhas de Marco. Então a gente vê que até lá Pedro contava nele mesmo. Mas depois, quando ele negou a Jesus 3 vezes, ele viu que diante de uma perseguição, diante de uma situação terrível, as forças deles não ajudaram ele. Para dizer, Deus, mesmo que eu vou morrer, eu vou continuar. Não, porque a nossa força, ela tem um limite. A gente vai até o limite. Daqui para frente eu não consigo. E foi isso que Jesus quis que Pedro experimentasse, para dizer, Pedro, tu acha que tu é forte, tu consegue, mas vai chegar um momento que tu vai ter que olhar para ti e ver que tu não é nada, que tu precisa de mim. E quando ele negou a Jesus, ele olhou e ele viu que realmente Jesus estava olhando para ele. E depois ele viu que eu não sou capaz. E o que o Pedro pensou? Eu vou desistir. Mas mesmo assim, Jesus voltou e ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. Jesus foi ao encontro do Pedro. E a partir dali, a vida dele mudou. E a gente vê como é lindo. Jesus falou com Pedro. E ele falou, tu é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Então a gente vê que a partir dali também a identidade do Pedro mudou. Porque a Bíblia não relata mais um Pedro que usou a força para... Resolvia as coisas do jeito dele. A identidade dele já não era mais ele, era Jesus. Exatamente, era Jesus. E a partir dali, tudo que Jesus pedia, e quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Primeira vez ele respondeu, segunda vez ele respondeu, a terceira vez ele se lembrou, talvez falou, minhas forças, antes eu achava que eu amava. Mas não, porque eu posso achar alguma coisa. Mas Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Então ele falou, tu sabe, tu conhece meu coração, tu conhece até onde eu vou. Mas eu não dependo mais da minha força. Eu dependo de ti, que é meu firme fundamento. Glória a Deus. Neste momento, vamos convidar as irmãs para louvar a Deus. Glória a Deus. Corrompidos, nos levantamos para profetizar. Prepara-nos com armas espirituais. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos videologados com a paz, oração e união. Nós vamos cantar um hino e convidamos vocês a adorar o nome do Senhor conosco. Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade
tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Aleluia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua
Geração eleita, o nosso lema é Geração Aleluia, estamos de volta depois desse abençoado hino. Tu és o Deus da minha salvação. Que hino lindo. Neste momento gostaríamos de cumprimentar os vídeos logados. Temos aqui a irmã Fátima, ela é de Gravataí, paz Senhor, Deus abençoe. A irmã Isabel Schmidt, paz Senhor. Temos o irmão Felipe Gomes de Lima, paz Senhor. O irmão Isaac Souza da Costa, paz Senhor. Ele é da Arroio, que se diz? Arroio Grande. Temos a irmã Bela Arte, que é a irmã Isabel de Canoas. Deus abençoe. A mãe da irmã Raquel, que cantou com a irmã Prisca. Temos o irmão Israel Silva, que ele é da área pioneira. A irmã Rosane dos Santos, de Sapiranga. O irmão Silas, da sede internacional. O irmão Jorge Wolff, Deus abençoe. A irmã Liliane Cardoso, ela é de Jaguaré. Glória a Deus. Espírito Santo, glória a Deus. A irmã Prisca, que cantou agora com a irmã Raquel. Temos o irmão Pedro Wolff, paz Senhor. A irmã Ana Thomas, da sede também. A irmã Roberta Melo, Deus abençoe. Aqui é o irmão Israel, colocou alguns versículos e participou bastante no chat. A irmã Duda Rodrigues, que dá paz Senhor. A irmã Esther Gonçalves, paz Senhor, Deus abençoe. A irmã Paola Cruz, de Porto Rico, Deus abençoe. O irmão Israel dando a sua participação com versículos. E ele fala, dedicando ao Senhor, nos quais também, eu acho que é Efésios 2:20. E o irmão Ezequiel, também da sede internacional, Deus abençoe. O irmão João Batista, o Verbeck. Paz Senhor, o pai da nossa jovem da sede AXA. Deus abençoe, irmão. O irmão Hugo Alberto, que ele tá lá na Argentina, no lugar. Deus abençoe. Glória a Deus. E a irmã Manu de Chapada. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de todos os ouvintes. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com vocês, como ele começou a falar conosco desde ontem, que a gente começou a compartilhar algumas coisas. E tem muitas coisas que eu não entendia, que eu comecei a entender. Porque Jesus é assim, ele vai esclarecendo todos os dias, né? Que a nossa caminhada com Jesus é todos os dias. Então, todos os dias a gente vai colocando um tijolo para continuar a estrutura que estamos edificando sobre a base que é Jesus. Glória a Deus. Neste momento, vamos falar de 2 personagens. A gente vai fazer uma comparação entre os 2. A irmã Fernanda vai nos falar dos 2. Irmãos, vou ler uma palavra para vocês. Mesma palavra abençoada que nós conversamos ontem, foi aqui por misericórdia de Deus. O Espírito Santo comunicou ao nosso querido irmão hoje. Lucas 13, 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a,
E disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, Jesus. O Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Queridos irmãos, essa palavra, ela falou profundamente comigo há um tempo atrás, no qual esta mulher que estava encurvada, se ela está encurvada, ela não tem a estrutura correta. Se ela está encurvada, ela não está olhando para frente, ela está com a estrutura dela voltada ao chão. Ela estava no lugar certo. Ela estava no lugar certo, ela estava na sinagoga. Jesus chamou ela de filha de Abraão. Talvez pela genealogia, talvez pelo aspecto físico, né? A gente não sabe. Mas ela estava no lugar certo, só que o sábado para o povo de Israel, tem toda semana, tá? Tem toda semana, é um dia sagrado, é aquele dia que eles são separados a leitura, a oração, a busca, a adoração. É aquele dia separado a isso. Mas é um dia que tem toda semana. É um dia que tem toda semana. Não é, sei lá, a festa dos pães asmos, não é a festa dos tabernáculos, não é a Páscoa, não é lá o dia do sacrifício anual, não é nada disso, é o dia de sábado. E eu, na minha casa, lendo este versículo, me deparei com uma mulher olhando para o chão, totalmente sem estrutura, e Jesus vem e transforma a vida dessa mulher. Ela estava no lugar certo, só que ela não estava olhando para ele. No primeiro versículo, Jesus fala assim, ó, a palavra diz: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Naquele dia, quem estava ensinando na sinagoga era o próprio Deus. Era o Filho do Deus vivo. Não era qualquer pessoa que estava falando. Talvez por costume, talvez por tradição de frequentar a sinagoga todo sábado. Talvez por ouvir muitas vezes as mesmas palavras. Talvez por já estar muito tempo no mesmo lugar, com a mesma postura, com as mesmas palavras, né? Só que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele consegue ressignificar todas as coisas. Ele consegue trazer um novo sentido de vida. Ele consegue realmente ressignificar. Ele vai de encontro a ela. Ela não percebe que naquele dia quem estava ensinando dentro da sinagoga era Jesus. Ele vai de encontro a ela e ele pega e vai ao encontro a ela e chama ela. E ela olha para ele. Jesus curou ela naquele momento. Aleluia. Muitas vezes, gente, falo isso por experiência própria. Agora a gente vai ter retiro, a gente tem vigília, a gente tem N coisas aqui na nossa igreja. Nós somos realmente abençoados pela nossa liderança, pela nossa estrutura de igreja, pela estrutura em si que Deus tem proporcionado por meio dos nossos líderes,
por meio dos pastores, e assim, a vontade de Deus. Eu tive esse encontro com Deus. Jesus chegou para mim num dia de sábado, num dia normal, foi num dia de semana. O dia de sábado para mim foi numa quarta-feira. Que eu estava no meu quarto lendo uma palavra e eu falei assim: Senhor, se eu sou essa mulher, se por acaso eu não estou olhando para ti, eu quero ouvir tua voz agora, eu quero que tu me chame, eu quero olhar para ti. Não deixa eu olhar para o chão, eu estou ouvindo aqui, ó, eu já estou sabendo isso que eles estão falando, mas ressignifica isso. Arruma a minha estrutura. A gente precisa ir ao encontro de Jesus, entender que quem está falando dentro da igreja não é o príncipe da sinagoga, é Jesus. Jesus veio, ele vive. Aleluia. Ele vive, ele fala em todo o culto. Ele fala na escola, ele fala no ônibus, ele fala no intervalo. Ele fala o tempo todo. E só Ele pode significar a nossa vida, só Ele pode arrumar a nossa estrutura. Gente, não teve uma pessoa que chegou diante de Jesus e que não foi transformada. Se essa pessoa ela não foi transformada, ela não estava olhando para Jesus. Ela podia estar olhando, sei lá, muitas coisas fazem com que a gente não olhe para Jesus. Às vezes as contas do nosso dia a dia, do mês, fazem com que a gente tire, olha, eu estou olhando a conta, agora eu não estou olhando para Jesus. Meu Deus, que baita conta, eu estou devendo bastante, né? Às vezes uma doença, às vezes um problema, às vezes um sentimento faz com que a gente olhe para o sentimento e não olhe para o Senhor. E várias coisas nos impulsionam a olhar para outras coisas, senão o Senhor. E não esperamos mais pelo retiro. O retiro vai vir e a gente precisa estar andando já. Eu não quero esperar o retiro para que Jesus venha e que me levante do chão. Gente, vamos botar o dia de sábado hoje. Hoje, por ocasião, é sábado. Mas e se for terça? E se for segunda? Senhor, tu curava no sábado. Faz de hoje o sábado na minha vida. Transforma o meu dia. Hoje eu quero um milagre. Hoje não é um dia qualquer. Hoje eu quero que o Senhor venha, que o Senhor me restaure. Eu quero ouvir tua voz. Olha só, se eu nunca ouvi, deixa eu ouvir tua voz. Me segura, me leva. Onde é que tu tá indo? Como é que tu é? Onde é que tu estás? A gente precisa começar a andar, a gente precisa encontrar com Jesus para reconhecer que Ele é o fundamento, para a partir daí começarmos a edificarmos a nossa casa nele. Nele. Gente, se a casa desmoronou, ela não estava na rocha. Paulo e essa mulher, eles têm coisas em comum. Ambos sabiam, já estavam acostumados a ouvir. Ambos frequentavam a sinagoga. Ambos eram conhecedores da lei. Só que não tinham tido um encontro ainda com Jesus. Essa mulher, ela estava dentro do templo, dentro da sinagoga, e Jesus estava falando. Jesus estava falando e Jesus fala o tempo todo, gente. Só Ele tem o poder para fazer com que nós nos arrumemos a nossa postura, não o físico, o espiritual, a nossa vida toda. A partir dessa primeira busca, o Senhor Ele tem poder para ressignificar todas as coisas. E não esperamos mais por um dia que nós comecemos a andar hoje com o Senhor. Se a pessoa que está ouvindo ainda é criada dentro da igreja, ouve a palavra, conhece a palavra, já tem domínio sobre a letra. Jesus tem tido domínio sobre ti? Porque nós precisamos disso.
Nós precisamos despertar os jovens que nós temos uma estrutura em oração, em jejum, em meditação, em leitura bíblica. Nós precisamos adorar, nós precisamos meditar, nós precisamos nos consagrar. E a nossa igreja, ela tem isso, para a honra e para a glória do Senhor. E não esperar mais por datas comemorativas. O dia de sábado pode ser hoje. A Bíblia diz que se fosse botar em folhas não existiria, não caberia em um livro o que Jesus fez em vida, gente. Mas no sábado, a Bíblia faz questão de ressaltar todos os sábados, todas as curas que ele fez, todas as coisas. Aleluia. E então, assim, ó, que a gente peça para o Senhor que esse seja o nosso sábado. Que ele venha e ressignifique a nossa vida, o nosso hoje. E que nessas datas comemorativas, assim, de retiro, que nós vamos, que nós nos consagramos, que seja só um impulso para que a gente, além de levantar, né, no dia de sábado, para que a gente consiga andar e carregar mais pessoas em direção ao Senhor. E que nós venhamos a afirmar os nossos pés nele. Então, essa mulher paralítica... É paralítica, não. Tá aqui na minha Bíblia, mas é encurvada. Essa tradução é meio... Ela estava no lugar certo. Não estamos falando que as pessoas não são filhas, porque são. Estão no lugar certo? Estão. Mas, talvez, não tenham olhado ou não estejam olhando para o Senhor Jesus. Aleluia. E Jesus nos convida essa noite a olhar para Ele, para que nós venhamos a edificar. Não sei como está a tua vida, eu não sei como é a tua história, eu não sei o que vocês passaram essa semana, eu não sei a trajetória de vocês até aqui, mas eu sei que o Senhor, ele tem poder para significar nossa vida. Aleluia. Para restaurar os nossos alicerces, para tirar nossos pés da incerteza, né? A Prisca louvou aqui, se o mar me submergir. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele faz a gente andar no sólido, até no que não é sólido. Em meio ao caos. Jesus, ele vem quebrando todos os paradigmas. Se Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, ele vem e ele mostra que ele tem poder para abrir o mar. Mas se não for da vontade dele, ele faz com que tu passe por cima da tempestade. Ele faz com que a gente olhe com um olhar muito mais amplo, muito mais amplo. Ele ressignifica as palavras. Ele transforma vidas. E essas pessoas, no andar com ele, foram firmando o seu alicerce. Foram reconhecendo. Várias outras vezes na Bíblia, Jesus, tanto lá no Monte da Transfiguração, as pessoas que estavam com ele tiveram a revelação do próprio Deus falando que ele era o Filho. Este é o meu filho. As pessoas, no andar com Jesus, elas foram descobrindo a grandeza deste homem maravilhoso, que tem poder, que não fazia acepção de pessoas. Que, como o pai de vocês falou esses dias numa pregação, eu escolho as minhas amizades, ele não escolhia, ele se sentava com qualquer um. Uhum. Que coisa linda. A certeza. Eu não tenho palavras, mas se vocês vierem e verem, vocês vão ter um encontro real com ele. Olhando diretamente para os olhos de Jesus. Mudando a vida. O que me impacta mais é que essa mulher que estava encurvada, ela podia ficar em casa. Ela estava doente, ela podia ter essa desculpa, eu não vou porque eu não estou bem. Estou enferma. Mas é como se fosse o costume dela ir até a sinagoga, até ela poder encontrar alguma coisa que curasse ela. Talvez ela tivesse aquela fé de que um dia vai acontecer. Até aquele dia que Jesus estava
Não foi um acaso. Deus queria encontrar essa mulher. Ela foi até Jesus. Até Jesus. E Jesus estava esperando ela lá na sinagoga. E aquele dia era o dia dela mudar. O dia da virada da vida dela totalmente. Eu vejo que ela tem um ponto em comum com o Paulo, porque o Paulo estava cego. Eu digo dos olhos espirituais que impediam ele de entrar naquela revelação de Jesus, né, que impediam o encontro com Deus. E essa mulher tinha um empecilho, a enfermidade, porque ela não conseguia olhar para frente, com certeza olhava daqui para baixo. Ela não conseguia, tinha um empecilho também. E os dois, Jesus foi até eles e Jesus decretou aquela cura na vida deles. Do lado do Paulo, uma cura espiritual, do lado dela, uma cura de uma enfermidade física. Glória a Deus. Realmente a gente vê que na vida da mulher que estava encurvada e na vida também do Paulo, muitos pontos, né, que nem vocês relataram, que eram pessoas que conheciam a lei. Eles iam na sinagoga. Então essa mulher já virou um costume. E isso que é muitas vezes o perigo dentro das igrejas, que a gente acaba entrando nesse costume, nessa vida, uma rotina, sabe? Eu me levanto, eu vou para a igreja, eu escuto, eu saio, e sem ter o verdadeiro encontro. Mas mesmo assim, que nem essa mulher, que nem o Saulo, Deus tem um encontro. Ele marcou um dia. Mas muitas vezes nós que temos que ir até ele. Nós temos que ir até a sinagoga. Nós temos que tomar um passo. Eu vou fazer isso, eu vou até lá. Mesmo que seja uma coisa rotineira, porque essa mulher ia lá todos os dias. O Paulo, ele não estava na sinagoga, mas ele estava indo fazer aquilo que ele cria. Eu vou lá matar aqueles crentes, aqueles inimigos da lei. Então ele estava indo achando que aquilo que ele estava fazendo era certo. A mulher também. Eu estou indo na casa de Deus, eu vou ouvir a palavra mais uma vez, para ela era certo. Mas só que Jesus marcou esse encontro com ele. E muitas vezes tem muitos jovens que pensam assim, eu estou indo, a minha vida não muda, ou qualquer coisa, eu já me abalo, porque o fundamento deles não está em Deus. E quando a pessoa continua, não está dando certo, não vou vir mais na igreja, não vou ir mais. E às vezes, mesmo vendo que não está dando certo, a gente tem que reconhecer que a gente precisa de alguma coisa. Essa mulher, ela sabia dentro dela, eu tenho certeza que ela sabia que ela precisava de algum milagre, ela precisava que alguém mude a situação dela. E como a irmã Grace falou, ela podia ficar em casa, é sábado não vai acontecer nada, vai ser mais uma palavra, mas só que talvez ela ouviu que Jesus estaria lá, talvez ela só foi com a fé dela e ela foi até a sinagoga, ouviu mais uma vez a palavra. Só que nesse dia Jesus marcou esse encontro com ela. E a gente não vê depois como foi a vida dela. Mas o Paulo, a gente vê que depois do encontro com Jesus, ele começou a viver com Jesus. Ele se desfez de tudo que ele acreditava, da sabedoria humana que ele tinha, do conhecimento que ele tinha. Ele começou a buscar em Deus. E muitas vezes a gente tem oportunidade, a gente tem um encontro com Deus, mas só que a gente não continua edificando esse edifício, a gente não continua construindo. E a irmã Fernanda falou que tem já foi falado, 3 pilares, o tripé, que é a oração, jejum e a palavra. E muitas não é eu encontrei Jesus hoje e acabou. A minha vida mudou. Eu já tenho o edifício pronto. Não. É todos os dias. Pedindo direção de Deus para cada passo que nós fazemos. Exatamente. Que a construção de uma casa não é assim. A estrutura já está aqui, a base já está aqui, e fechar e abrir dos olhos, o edifício já está ali. Não. Leva tempo. Cada tijolo tem que medir, tem que ver o tijolo que se encaixa mais com o outro, tem que colocar cimento para solidificar. É um trabalho diário a nossa vida com Deus. Eu conheci a Jesus, eu teve um encontro com Ele, mas eu tenho que construir na oração, na palavra, no jejum,
essa vida. Porque mesmo tendo essa estrutura com Deus, se eu não continuo construindo, quando eu não busco a Deus, o que vai acontecer? Eu vou começar a abrir mão de muitas coisas. E essa estrutura que um dia eu tive com Jesus, ele vai começar tendo brechas. Uma pequena brecha. Uma fissura aqui. E do outro lado também. Isso vai começando a destruir nossa base. E começa a entrar dúvidas. Será que realmente isso salva? Será que realmente Deus transformou a minha vida? Se Deus transformou, por que eu não tenho essa alegria? Porque essa alegria não é assim, não é tipo, eu encontrei Jesus. Não, porque eu vou ver a palavra de Deus me diz, Deus é a minha alegria. Se eu não leio, como que eu vou saber que Ele é a minha alegria? Se eu não leio que a palavra é aquela que me lava, como que eu vou ser lavada se eu não leio a palavra? E a gente fica assim, muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus, eles eram uma bênção, mas no decorrer dos tempos eles começaram a vida deles não estava baseada nesse tripé. Na base que é Jesus, mas no tripé. A pessoa não continua edificando. E vai, rachadura aqui, brechas ali, e o diabo vai começar a colocar pequenas mentiras. Vai começar entrando. E um dia a pessoa se olha assim, perdi tudo. Perdi a minha estrutura, perdi a minha fé, perdi a base que era Jesus. E tem pessoas que dizem que uma vez salvo para sempre. Não, isso aí é Ou uma engano. vez que eu recebi Jesus, eu não Que preciso heresia, mais É buscar. engano. E daí a gente vê isso que não é assim. A vida cristã, a palavra de Deus diz que temos que negar nós mesmos e tomar nossa cruz, não uma vez por mês, tomar a minha cruz uma vez toda a minha vida. Não, dia após dia, a gente vai construindo uma intimidade com Deus. E a gente vê que é tão tremendo quando a gente se relaciona com pessoas, né? Eu não vou conversar com a irmã Fernanda só uma vez e eu já conheço a Fernanda e a Graça. Não. É uma intimidade, é todo dia. A gente se vê, a gente se cumprimenta, a gente pergunta como tu tá. A gente vai se abrindo aos poucos. Mesmo depois de anos, a gente pode ver uma pessoa e não conhecer a pessoa. Porque assim com Deus é ainda mais do que isso. Aleluia. Que Deus vai nos mostrando os aspectos da sua personalidade, vai mostrando a sua glória. Hoje tu vai conhecer esse Deus, esse Jeová Jiré. Amanhã tu vai conhecer esse Deus Pai, esse Deus de amor. E depois da manhã, o mês que vem, tu vai descobrindo quem é Deus, edificando a tua vida em Deus. Glória a Deus. Se nós formos pensar, né? Imagina, encontramos com Jesus, reconhecemos Ele como nosso fundamento, como nossa rocha. E a partir daí começamos a construir a nossa casa, né? No decorrer ali do capítulo 3, Coríntios. porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia há de declarar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aleluia. 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 Nós construímos o nosso andar em Cristo. Qual o material que nós estamos usando nessa construção? Ali falou vários materiais, madeira, pedras preciosas, e que o dia ele mostrará. E é algo tão tremendo, é algo tão vamos imaginar que um tijolo é a oração. Descobri Jesus, oração, um tijolo. Jejum, outro tijolo. Leitura da palavra, outro tijolo. E é assim
quando a gente conhece, quando a gente tem um encontro com Jesus, aos poucos, é de oração em oração que a gente vai edificando, que a gente vai construindo uma parede, que a gente vai nos unindo mais, se sentindo firmes. E quanto mais nós formos construindo sobre ele, mais noção, quanto mais nós colocamos o nosso material que nós estamos oferecendo ali em cima, maior é a revelação que a gente tem de Deus, porque a gente não tem noção da grandiosidade do Senhor. A gente acha que tem. E quanto mais nós começamos a edificar, mais nós reconhecemos o quão pequenos nós somos. O quão miserável nós somos. Quão dependente nós somos. E o quão pequeno, e o quanto máximo a gente pode dar o nosso melhor. E mesmo assim a gente ainda vai se sentir insuficiente. Quanto mais próximo, quanto mais a gente começa a edificar sobre Jesus, mais miserável a gente se sente. Porque a rocha ela é tão sólida. E qualquer material que nós venhamos a colocar ali não é nada comparado àquela rigidez, aquela firmeza, aquele sustento. E é uma construção diária. É uma construção diária. E nós não aprendemos sozinhos. Nós só aprendemos andando com o Espírito Santo. Convidando ele para fazer parte do nosso dia a dia. Andando com Jesus, que nem os discípulos andaram. O que Jesus faria? Vocês têm andado com Jesus? A gente tem andado com Jesus todos os dias? Que material que a gente tem colocado sobre a rocha? Nós estamos realmente sobre a rocha? Nós precisamos... Paulo e essa mulher, como eles eram conhecedores e frequentes, quando a gente tem domínio sobre algo, a gente tem uma falsa sensação de poder sobre aquilo. E tanto que ele achava que ele estava fazendo justiça em nome do Senhor. Ele estava causando dano. Muitas pessoas, gente... Me perdoem pelo que eu vou falar, mas muitas pessoas dentro da igreja causam dano na vida das pessoas achando que estão glorificando o nome do Senhor e estão causando dano na vida de outras pessoas. Porque não tiveram um encontro com Jesus, porque não conseguiram ainda ter noção de quem é Jesus, do amor que ele tem, e que não olharam ainda para ele. E que talvez conheçam a letra, mas não conheçam o amor, não olharam nos olhos, não foram ainda transformados. E eu, quando eu li esse versículo na minha casa, eu achei que eu já... não sei nada. Ou, às vezes a pessoa já tem um fundamento, mas a pessoa não busca aquela intimidade diária, aquele direcionamento de Deus em cada coisa, para cada tijolo que vai colocar. E acabam prejudicando, como tu falou, a vida de outras pessoas por achar que aquela direção, aquilo que eles acham é aquele tijolo que Deus pediu para colocar, sendo que não foi uma direção de Deus. Sim. Isso que a gente tem que ter muito cuidado para não estragar a estrutura da casa que Deus nos manda fazer. Temos que ser dirigido em cada coisa, cada posição de tijolo que nós vamos botar. Cuidar para que essa posição de tijolo não prejudique a vida do meu irmão, da minha irmã. Temor, né? Aleluia. Temor de Deus para isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava pensando aqui também, a Rodi e eu somos professoras de educação infantil, de idiomas, e eu pensei, se tu lembra da história dos 3 porquinhos, um que constrói a casa dele com palha, outro que constrói a casa dele de madeira e outro que constrói de tijolo. Sim. E no final da história nós vamos saber que o lobo assoprou, as 2 primeiras casas foram destruídas e a terceira, que era de tijolo, ficou. É uma história secular, mas me ticou muito. Sim. Até as histórias seculares trazem uma mensagem sobre... O lobo a gente pode considerar como o diabo. Me veio até um planejamento de aula agora.
muito cuidado com Exatamente. aquilo que Deus manda construir uma casa que tem um fundamento sólido, uma casa sólida. Uma casa de palha não vai demorar, vou construir bem rapidinho. Lá no final, na hora da tempestade, na hora dos ventos, ela não vai permanecer. Não vai permanecer. Aleluia. E a palavra ali diz que ainda que o fogo prove e essa pessoa esteja, ela vai ser salva. Vai. Mas Ainda que o que tu tenha, né, colocado ali, construído, não... Se a pessoa estiver realmente em Cristo, em Jesus, pode vir a tribulação, tu pode perder toda a estrutura, tudo que tu achou que tu, né, que tu construiu. Se tu estiver firmado em Jesus, ainda assim, tu vai estar bem. Por quê? Porque não... O importante é nós estarmos em Cristo. Nós não precisamos esperar pelos outros. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas assim, lendo livros. Tá, ler livros são ótimos, mas nós temos que ler a Bíblia. É muito fácil a gente viver da revelação dos outros. E às vezes é triste tu conhecer pessoas que não têm a própria revelação. Porque se alimentam da revelação dos outros. É lindo a gente ver o que Deus fala através da boca dos nossos irmãos. Mas Deus precisa falar conosco a também. gente precisa ter essa A gente intimidade. precisa conhecer e andar no dia a dia em busca disso. Até para não serem enganados por alguma revelação que não seja Que não seja de acordo. de acordo. A gente tem que se preparar para não serem enganados. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o chat que teve mais irmãos. A irmã Vitória Gonçalves, da área Gravataí. Glória a Deus. A irmã Jane, que é a avó da Miriam. Glória a Deus, de Glória a Canoas. Deus. A irmã Kátia Brito, nossa professora aqui, Kátia Brito. Deus abençoe também. Glória a Deus. A irmã Ana Júlia dos Santos, de Cachoeirinha, Deus abençoe. A irmã Yara Soares, Deus abençoe. Acho que é um irmão Américo. É, né? Américo Molina. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi Aleluia. que bênção esses momentos que tivemos com os irmãos meditando sobre a palavra de Deus. E falta, eu acho, 4 minutos. Mas antes de terminar, queremos passar algumas informações. Algumas informações da sede internacional. Aproveitando o tema, né? Aproveitando o tema sobre construir a nossa casa sobre a rocha, construindo nosso edifício sobre a rocha. A juventude da sede, a partir de segunda-feira, vai entrar numa campanha. E o tema da campanha é Eu escolhi não me contaminar. Glória a Deus. Vai ser uma Glória a Deus, campanha de aleluia. 40 dias. Então, se você não é da sede, você é um jovem e quer participar conosco nesses 40 dias, vai começar no dia 3 até, eu acho que dia 11 de novembro. A gente vai entrar numa batalha contra o diabo. Porque a gente está vendo, não é só aqui na sede, a juventude, o diabo está atacando muito a juventude em todas as áreas. E é o momento do jovem se posicionar. A gente não pode ficar Braços cruzados. pegando o soco do diabo assim de graça. A gente vai ter que se levantar e vamos batalhar. E eu convido os irmãos, os jovens, os pais, os tios, se você tem um parente jovem ou adolescente, a entrar nessa batalha, porque com certeza Deus vai nos dar a vitória. E como que vai acontecer essa campanha? A gente vai ter 1 hora para orar durante o dia, né? Pelo menos 1 hora. Se alguém consegue orar mais, glória a Deus. 1 hora por dia e um capítulo da Bíblia.
E a gente vai estar em jejum esses 40 dias. Tem pessoas, não é obrigatório Nem todos, jejuar todos os dias. Se vocês conseguem jejuar uma vez por semana, 2 vezes ou 5 vezes, Deus vai te dar misericórdia e Deus conhece o seu coração. E na segunda-feira estaremos orando. A Juventude da Sede já tem um período de oração online. A gente vai continuar orando por esse propósito. Na terça-feira, depois do culto do ensinamento, estaremos aqui orando. Agora, quem mora longe, quem está em outra cidade, pode, depois do culto do ensinamento, te juntar. Fica no teu quarto, dobra o teu joelho e ora conosco. Na quarta-feira também estaremos orando, cada um na sua casa. E na quinta-feira, já que tem a vigília, teremos uma tomada de Jericó antes da vigília. E na sexta-feira, a oração, cada um na sua casa. No sábado, depois do culto da juventude, teremos uma outra tomada de Jericó. Como funciona a tomada de Jericó? Cada irmão que tem um carro disponibiliza seu carro e os jovens são repartidos nos carros e a gente faz a volta do centro. A gente ora ao redor dos prédios estratégicos da prefeitura, Consagrando consagrando o nosso bairro, a nossa cidade para Deus. E nesses carros, os carros vão sair da sede, né? Mas a gente não tem ainda como que vai ser o caminho, mas a partir, quando a gente entra nos carros, a gente já começa, quando a gente começa a sair da sede, a gente já começa a orar, Orando. que a gente não fica conversando, é só oração saindo da sede até na volta. Então vai ser assim, eu convidar, eu sinto que Deus vai fazer coisas grandes. Glória a Nesses 40 dias a gente vai colocar a nossa vida, cada um vai orar por si, para Deus dar estrutura, porque a gente não sabe o projeto do diabo contra nossas vidas. Mas a gente não pode sentar e ver o diabo destruindo as nossas vidas, a gente tem que reagir. Então eu quero te convidar a reagir também. Tem uma irmã aqui, a irmã Maria Eliane, de Santa Catarina, Deus abençoe. E temos um outro anúncio sobre a tomada de Jericó. Era a tomada de Jericó de hoje para orar em favor das eleições amanhã. Um grupo da sede, na verdade os jovens saíram depois, no final do culto, agora, para se dirigir nos carros para a prefeitura. Que mais que o líder falou? A União Feminina, na verdade, a tomada de Jericó, a União Feminina ia fazer. Só que como Deus colocou no coração do líder também que os jovens se juntassem com a União Feminina para fazer essa tomada de Jericó. Vão passar pelo centro, nos pontos estratégicos, né? Da cidade. Da cidade de Porto Alegre. Neste momento, não sei se vocês têm alguma coisa para dizer, agradecer. Irmãos, vamos aproveitar as oportunidades, vamos crescer em Jesus, vamos botar os nossos pés no firme fundamento, que é Ele. Vamos viver a palavra. Ninguém aqui sabe todas as coisas, mas nós reconhecemos o quão pequenos somos e o quanto Deus é grande, né? Ele não é limitado como nós, paredes não seguram Ele, não limitam. E nós temos oportunidade, Deus tem falado o tempo todo. E dentro da nossa igreja, assim como foi dessa senhora, dessa mulher encurvada, ela teve que reparar, ela foi obrigada, né? Obrigada a reconhecer que aquela letra não era só a letra, era a voz de Jesus. Reconhecemos que nós viemos a reconhecer, né? Que os jovens venham a tentar reconhecer a voz do Senhor através da boca dos nossos líderes. Que Deus tem falado tremendamente, tem dado estratégias de guerra. Então, muito obrigado, irmãs. Gostaríamos também de agradecer a irmã Michele, que está na parte técnica, que Deus abençoe. Eu não queria que dissessemos o nome dela, mas obrigada, irmã Michele. Nós vamos finalizar então o programa fazendo uma oração, que já esgotamos nosso tempo. Entrou agora a irmã Aline, irmão Géser. Deus abençoe. Vamos orar. Vamos pedir para a irmã Fernanda
orar. E depois da oração, vamos convidar as irmãs para terminar com o hino. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, Deus, diante nós de te Ti nos agradecemos por colocamos esse momento, agora, Senhor Pai, Jesus, com que sinceridade estamos de na tua palavras presença, e de Senhor. coração. Deus Apresentamos, Senhor, a poderoso, nossa Senhor, estrutura obrigada diante por de Ti. tudo Apresentamos que a fez, estrutura Senhor da nossa Jesus. igreja, dos Nos nossos ensinando, jovens. Senhor, a construir Senhor, a apresentamos, nossa Senhor, os casa, nossos Senhor, em cima do pensamentos, firme Pai. fundamento de Os Jesus. nossos, Senhor, Deus, sentimentos, para que Senhor. nossa Ai, vida a nossa seja construída força, de maneira a nossa estrutura física certa, completamente Senhor, em diante de Ti, Ti. Senhor. Ô, Não Senhor, contando com as nossas aquilo que nós próprias carregamos forças, como Senhor Jesus, verdade, que Senhor, se não for a vão Tua com o verdade, tempo, retira. Senhor. Espírito Nós Santo queremos de nos Deus, firmar em Ti, necessitamos Senhor, que cada de jovem Ti desse e glorificamos o ministério Teu se nome, firme em Ti, Senhor. Senhor, que o Direciona, firme fundamento Senhor. da nossa fé Ajuda-nos, Senhor, a aprenda erguer a contigo, cabeça e tenha fazer com que essas pessoas experiência olhem com para o Jesus. Senhor, Em nome de reconhecendo Jesus que uma como casa Teu construída único em Ti fundamento, Senhor. resiste aos ventos Aleluia. desse mundo, Espírito resiste ao Santo de vento Deus, do pecado, precisamos de Ti, resiste, necessitamos Senhor, da Tua o vento da presença. carne, Senhor. Senhor. Que nos faz, Senhor, permanecer de Senhor, pé arranca da na Tua prisão, casa, na Tua Senhor, essas presença, pessoas, Senhor. essas filhas de Em Abraão, nome esses de filhos de Jesus, Abraão, a quem Satanás ajuda-nos tem a feito olhar olhar para o pra chão e Ti, não para Ti. Senhor. Senhor, que eles não Cura-nos, olhem Senhor, para a dessa tribulação, enfermidade, Senhor, que eles não Senhor, olhem para o irmão ao espiritual, lado, que nos que eles faz não olhem, olhar Senhor, pra baixo, para as Senhor. dificuldades, Senhor, que eles não A partir olhem para as deste momento limitações, Senhor, que eles olhem apenas para Ti. Senhor. Jesus Olhar Cristo, pra poderoso cima, és sermos Tu. curados, Senhor, Ô em Senhor, nome de cura-nos, Jesus. Senhor, conduza-nos ao caminho Transformados, estreito, termos Senhor, o nosso construindo, nome Senhor, mudado, Senhor. firmemente em cima Em de Ti, nome o de fundamento Jesus real e Cristo, verdadeiro, ajuda a Senhor, juventude prova-nos, do Senhor, Ministério prova-nos, Restauração. Senhor, enche-nos, transborda, Ajuda os Senhor, teus não filhos, permita que nenhum Senhor, jovem viva uma a mentira permanecer, achando que está Senhor, vivendo a sob a tua verdade, direção, Senhor, que sejam mesmo eles sendo querendo ir conduzidos pelo por teu outros caminhos, que eles sejam Espírito direcionados a fazer a Tua vontade. Em nome de Espírito Jesus, Santo de Deus, te obrigada, agradecemos por Senhor. tudo que o Senhor tem Em nome feito. de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que Deus venha abençoar a vossa vida. Agora queremos chamar as irmãs. Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas, e pela fé toque em Jesus. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou, não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino da tua vida, a tua história. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção Toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a
a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, Ele vai te curar. Certo dia uma mulher já não tinha esperança, ela chorava. Ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança nela voltou, pois naquela hora ali Jesus passava. Mas existia uma multidão, ela rompeu, tocou nele, foi curada. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui, até a orla do vestido dele faz curar. Pois a virtude e a unção, toque agora, estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão